Aproveitando que muita gente conheceu o canal através da ayahuasca, foi um vídeo que eu relatei a minha primeira experiência, eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi até hoje, depois de um pouco mais de 20 consagrações, quais as armadilhas que eu caí, o que me fez parar por um tempo de ter essas experiências e depois retornar. Talvez possa te auxiliar nesse processo, mesmo que você ainda não tenha tido a experiência ou você já seja uma pessoa experiente nesse assunto, beleza? Então eu tive minha primeira experiência em 2019, foi por curiosidade mesmo, de querer expandir mais os horizontes, entender mais o que era a outra dimensão, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos. Já estava num profundo processo de autoconhecimento, mas eu precisava de comprovação mais prática, né? Eu precisava de sair um pouco da teoria. Então eu tive essa experiência. Caso você ainda não tenha visto o outro vídeo, você vai entender melhor, mas eu não vou repetir a mesma história aqui. Então tive esse primeiro contato e como tinha sido uma experiência tão profunda e forte, eu já quis ter uma segunda experiência na semana seguinte. Essa casa que eu consagrava, ela fazia trabalhos semanais. E assim que eu saí, 2 dias depois eu falei, eu já vou marcar a próxima porque eu preciso de mais informações. Muitas coisas ficaram pela metade. Então nessa segunda consagração também foi muito importante, muitas coisas novas surgiram. Minha consagração ela é muito de resolução e de contemplação. Então às vezes eu tenho uma questão a ser resolvida na vida, algum problema familiar, de convívio, ou uma questão profissional ou existencial mesmo, e ela vai me dando os caminhos ali, como se eu tivesse com um superpoder, um superprocessamento cerebral e mental, e eu conseguisse tomar as melhores escolhas ali. Claro que o que vai determinar realmente é o que eu faço ali no dia a dia, no pós-consagração, né? Ali a gente só tem um vislumbre do que é possível, do que é a nossa capacidade, até onde a gente pode chegar. Mas aí, à medida que o efeito vai passando, né, a gente vai retomando ali no dia a dia, aí que a gente vê realmente o que é a vida real, o que é o moedor de carne. Eu gosto muito dessa expressão, moedor de carne, que é como se a nossa vida aqui fosse um grande triturador. A gente tem que passar por esse processo de lapidação, vem esse pedaço de carne bruta e a gente vai virando uma carne moída ali. E também no sentido de sofrimento, né? Essa expressão da carne sendo moída é realmente o que acontece. Mas o processo do que acontece aqui realmente é uma lapidação, né? A pedra bruta, e ela vai sendo polida até que ela fica redondinha. Então, o que eu fui aprendendo ao longo do tempo é que, por mais que a gente consagre, eu já conheci pessoas que consagraram 90 vezes, 100 vezes, vão ter várias pessoas aí que consagraram centenas de vezes, mas às vezes se torna uma coisa incoerente, né? A gente já relaciona 100 vezes, a pessoa já tinha que estar num nível elevado de consciência, mas a gente observa certos comportamentos e fala, poxa, a pessoa consagrou 100 vezes, parece que ela não aproveitou muito bem. E a mesma forma, alguém pode olhar para mim e falar, poxa, consagrou 20 vezes, já consagrou esse tanto de vezes e ainda está cometendo esses erros, essas coisas básicas. Então, é muito do que nós fazemos fora da consagração. Porque uma consagração em si, ela pode ser muito mais proveitosa do que 20. Por exemplo, se você tiver uma experiência aí agora, você pode aproveitar muito mais do que eu nas 20, ou muito mais do que outra pessoa que consagrou 100 vezes. Então, o que eu observava muito era o nível de entrega. O quanto eu estava disposto naquele dia a me entregar, a aceitar o que ela queria mostrar para mim, as dificuldades, as sombras, né? As coisas emocionais que estavam escondidas, porque ali a gente vai lidar com o nosso lado sombra. Pode ser que a gente fique muito na luz ali. Muitos relatos também são de pessoas que veem coisas angelicais, veem muitas mandalas, ficam
uma coisa muito visual assim e um bem-estar. E fica por isso. E a pessoa acha que o processo com a ayahuasca é esse, simplesmente contemplar. Essa parte é muito importante, não estou falando que ela é negativa, ela é uma das mais importantes porque a gente vislumbra realmente o que é essa conexão com o todo, o que é esse amor ao máximo ali. E a gente tem que trazer isso para o dia a dia, né? Então, esse vislumbre é importante. Mas o que realmente vai nos lapidar é encarar a sombra. Então, talvez eu tenha um trauma de infância e eu consagrei, aí eu consagro 1, 2, 5 vezes. E toda vez que vem esse assunto do trauma, eu negligencio, eu travo, tento travar o processo, abro o olho, começo a andar, tento desviar, né? Começo a beber água, vou no banheiro várias vezes. Imagina se a pessoa faz isso durante o processo. Ela está escondendo. A coisa quer sair do baú, né? A sombra quer sair, você já pega, joga dentro, fecha o baú, tranca, coloca 10 cadeados. E nisso a gente pode postergar até o fim da vida, até a eternidade. Isso não necessariamente só com ayahuasca ou com algum enteógeno psicodélico. Isso na própria terapia, na própria autoanálise, a gente também costuma negligenciar muita coisa, né? A gente sabe que aquilo pode trazer a cura, a gente sabe que aquilo vai fazer bem, mas a dor, a ferida é tão grande que qualquer encostar ali, né? Você encostou na ferida aqui, que já está começando a cicatrizar e parece que volta, né, o sentimento completo, né? Principalmente quando são traumas, a nossa mente ela não distingue o que é real e o que é mental. Então talvez a gente mergulhar nesse baú emocional, ele vai trazer tudo à tona. E dependendo do que a gente passou na vida, não é muito legalzinho entrar não. Não é bom, não é confortável, mas é extremamente importante e benéfico. Então, por isso que é tão importante a gente encarar esse processo com fins terapêuticos, com objetivo terapêutico, e não como um momento de lazer. Eu vou dar só uma escapada aqui da rotina e eu preciso me desligar do mundo, porque o mundo está me consumindo demais. A minha rotina, o meu trabalho é desgastante, a minha família, e eu preciso do meu anestésico aqui, o meu alívio. Claro que a ayahuasca é muito diferente de qualquer outro tipo de substância, né? Que às vezes as pessoas usam a substância como alívio, é considerado uma droga, né? Aí é uma coisa negativa que vai causar dependência. A ayahuasca, ela inclusive nem tem nada que afete, nenhuma das substâncias dela atua em partes do cérebro que causam dependência. Então ela justamente vai atuar nas áreas de liberação de traumas, de curas, de depressão, de ansiedade. Ele vai te dar um bem-estar para que você consiga encarar esse processo, né? Diferente de um medicamento anestésico, algo que te traga um alívio, mas que não te coloque num estado elevado mental para que você lide com isso. Então você vai só remediando, vai passando o tempo. Quando você vê, você já está dependente desse medicamento e precisa de outro medicamento para cobrir os colaterais ou até aumentar a dosagem porque o efeito não está sendo satisfatório. Então, acho que o grande aprendizado é justamente esse aproveitar da experiência, porque a gente ter essa oportunidade é uma coisa surreal, assim, a gente não imagina o quão difícil foi para que essa tecnologia, essa bebida chegasse até nós. Isso só tinha lá nas tribos indígenas. Antes a gente tinha que pegar um avião, pegar ônibus, barco, entrar lá no meio de uma tribo, gastar uma fortuna de dinheiro para ter aquela experiência. Hoje a gente conseguiu essa oportunidade, né? Algumas pessoas desbravaram esse mundo, conseguiram trazer também através da religião, né? Para que o governo aceite, para que os órgãos regulamentadores aceitassem. Com a religião, né? O Santo Daime, a União do Vegetal, eles foram um dos que desbravaram aí. E depois outras pessoas também trouxeram de forma universalista, sem que houvesse
nenhuma conexão com a religião, para que a gente pudesse também ser mais abrangente, né, mais democrático e não necessariamente estar associado a uma religião específica, né? Então, um dos grandes ensinamentos foi esse aproveitar, né? Outra coisa é utilizar como uma muleta, né, ou como um escape, ou deixar cair na rotina, principalmente esse cair na rotina, que aí você habitua, né? Talvez uma vez no mês você consagra e você ali encontra as pessoas, começa a se enturmar e fica um ambiente muito legal. Pessoas na mesma busca, autoconhecimento, só que a gente acaba tirando o foco da consagração. A gente começa a querer socializar mais do que fazer a cura, continuar nossos processos sérios, porque o processo é justamente interiorizar. Você tem que olhar para dentro, não precisa ter ninguém do seu lado. Se a gente quiser se fechar num quarto e começar a olhar para dentro, a gente vai descobrir muita coisa e vai evoluir. Então, às vezes, essa mudança de foco, né, para o socializar, para as pessoas ali, para a interação humana, ela acaba passando do limite. Ela é importante também, nós somos seres sociáveis, precisamos dessa interação, mas também nós podemos aflorar coisas muito negativas. Certos convívios nos desviam do caminho, às vezes a gente está engajado no processo e aquela pessoa às vezes nos tira desse caminho, começa a colocar a gente de volta para o mundo, nos coloca para adormecer. Talvez você já estava se curando de um consumo de bebida alcoólica e dentro desse meio ayahuasqueiro as pessoas continuam com seus maus hábitos, tudo continua normal, assim, a pessoa não é uma coisa milagrosa, entrou lá, bebi ayahuasca e já curei, não tenho vício, não tem mais nada, as pessoas também continuam. Então até lá a gente pode começar a fazer certas conexões e quando a gente menos espera, voltamos para o bar e estamos bebendo de novo. Voltei a jogar videogame e aí você vai com aquela roupagem espiritual achando que tudo aquilo é aceitável e que está tudo dentro da normalidade. Até certo ponto pode ser aceitável, mas você tem que olhar para o seu ser, para a sua individualidade. Talvez para o outro ser ali, ele ir para o bar ainda faz sentido para ele. Talvez ele é uma pessoa extremamente alcoólatra e agora ele bebe socialmente. Talvez ele está na transição dele. Você talvez já passou dessa fase, já se livrou totalmente da bebida, não tem mais necessidade. Vamos colocar assim, se adormeceu aquele vício, porque o vício ele nunca vai embora, você tem que botar ele para dormir e administrar para que ele não acorde. Então às vezes por uma mera bobeira, por um deslize ali, você vai se deixando levar e você deixa essa besta acordar, né? O vício retomar e joga todo o seu empenho, seu trabalho no lixo. Então vamos ficar muito ligados com essas armadilhas, com esses convívios sedutores que podem nos desviar, porque é muito fácil a gente cair quando a gente entra numa tribo, num convívio onde as pessoas validam determinados hábitos nossos. É muito bom, parece que está certo. A gente tem um mau hábito, mas as pessoas do lado falam, não, está tudo certo, isso aqui não tem problema, pode fazer. E aí você vai caindo nesse engano. Então, sempre olhe para você, não olhe para a jornada do outro, não olhe o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, que você vai seguir. Talvez é a hora de você fazer determinada coisa e talvez é a hora de você não fazer. Olhe para você, olhe o seu caso e não caia nessa. Então, também foi encerrando esse segundo ponto, né? Aí depois eu tinha consagrado, já devia ser umas 8 vezes, aí eu iniciei um trabalho voluntário numa casa de ayahuasca. E foi uma experiência importantíssima, transformadora, que me fez enxergar o outro lado da história. A gente, quando consagra, a gente enxerga o lado do consagrante que está participando, e quando a gente é voluntário, a gente enxerga tudo que acontece ali de forma lúcida, porque você não vai ter usado nada, você tem que ficar prestando atenção nas pessoas
e você vê realmente a beleza do trabalho, a mágica do trabalho. Por isso, quando eu falo que é uma oportunidade incrível, a gente nem imagina o que acontece ali por trás, né? Como se fosse um grande hospital e as pessoas estivessem deitados ali nas macas e as pessoas, os seres ali, né, a medicina estivesse fazendo a cura com os voluntários ali também auxiliando nesse processo. Então, passei por esse processo, foi muito importante. Depois eu decidi me afastar. Eu cheguei num momento de saturação também, não estava querendo muito convívio e eu também não senti mais de tomar ayahuasca ali naquele momento. E fiz essa pausa. Acho que eu fiquei 1 ano mais ou menos afastado, até que chegou um momento de baixa, assim. Eu fiquei num momento mais depressivo, mais caído, procrastinando bastante. Tem até um vídeo que eu relato isso. Vou deixar o card aí em cima, vocês assistam, vou deixar na descrição também. E esse período eu precisava de alguma coisa, assim, eu estava muito desiludido. Já tinha passado, né, vários anos, já estava bem aprofundado em autoconhecimento, em estudos, mas caí numa das armadilhas ali, não queria fazer nada. E aí eu tive que tomar atitude, ou eu saio de casa e começo a mover, ou eu vou simplesmente aceitar essa condição aqui. Foi aí que eu também decidi. Voltei no voluntariado, nessa casa que eu já fazia. Retomei as consagrações de ayahuasca também. Voltei a prestar os atendimentos que eu fazia. E tudo começou a fluir muito bem, assim. E eu voltei de uma forma muito mais consciente, entendendo mais o que era o processo da ayahuasca, utilizando ela agora com outros objetivos, né? Eu já tinha descoberto muitas coisas, agora era mais como um fim mais terapêutico, mais de manutenção, ao mesmo tempo que ia liberando algumas coisas também, tratando algumas coisas emocionais que estavam pendentes, mas não mais naquela curiosidade inicial, naquela empolgação, sem fazer a coisa de forma muito consciente. Então foi uma fase mais madura, né? Isso já tem mais ou menos 1 ano. Então é importante também, podemos colocar o terceiro ponto, esse ir e vir, esse discernimento de quando é hora de tomar, quando não é hora. Talvez você tenha que tomar de 2 em 2 meses e o seu amigo, o seu irmão tem que tomar todo mês, porque ele está mais engajado, ele tem coisas ali a serem resolvidas e você talvez precisa de um tempo maior, né, para processar, para colocar as coisas em prática. Então, tenha discernimento, não caia nessa onda, nessa pilha de movimento ayahuasqueiro, que você tem que consagrar com certa frequência e você é obrigado a consagrar. Não. Cada ser humano ele tem uma história, uma particularidade, um organismo diferente. Então, a dose para um não é a mesma dose para o outro. A frequência do tratamento para um não é a mesma para o outro. Então, saiba discernir, olhe para você, seja sincero consigo, saiba dizer não, seja firme. Se é hora de dizer não, mesmo que você magoe as pessoas, que elas fiquem chateadas, fala é não, porque é a minha vida. Eu tenho controle sobre a minha vida. E aí sim você conseguirá muito mais resultado, né? Às vezes a gente sobrecarrega, sei lá, imagina você consagra todo mês e aí você aflorou, né? Abriu aquele baú que eu falei, o baú de traumas e saiu lá uns 2 traumas lá, você está tratando ele. E aí pode ser que chega no outro mês e um desses traumas ainda está bem latente ali, você ainda está precisando elaborar mais e estudar, ler mais. E aí já vem de novo e a consagração já vai aflorar novas coisas ou começa a ser além do que você precisava. Claro que a medicina ela é muito sábia, né? Ela consegue colocar muitas coisas na dose certa ali. Ela vai saber maneirar, vai saber aumentar, mas não tira a nossa responsabilidade. No fim, é a gente que vai discernir também. Não é para ter esse pensamento mágico de que a ayahuasca vai fazer tudo. Não, ela quer que você tenha autonomia
e faça o que deve ser feito no momento certo. Então, esse ponto é bem importante também, saiba dizer não. Eu acho que, para encerrar, eu acho que pode ser o ponto de outras substâncias também, né? Muitos contextos ayahuasqueiros, eles pregam essa ideia de que você tem que utilizar outras substâncias, né? Ou você tem que ter a roda de rapé, precisa do cambô, que é o do sapo, né? A secreção do sapo ali que você coloca e também tem um efeito alucinógeno. Do sananga também, que seria o colírio. Aí você pinga, vai sentir uma ardência muito forte e isso também pode te gerar mirações e te gerar transformações. Então, saiba discernir, saiba o que você está colocando para dentro do seu organismo. Você precisa dessa responsabilidade, desse discernimento. Você tem que saber dizer não, mais uma vez, né? Se você acha que não faz parte do seu contexto. Se uma casa te obriga a fazer o uso disso, talvez você deva procurar uma outra casa, se isso não está te fazendo bem. E se você quiser ter experiência, também tenha. Depois você vai saber se foi bom ou não. Tudo com muita responsabilidade. Então, é muito importante. Eu já vi muitas casas, né, que eles falam, não, você tem que passar por isso e tem que ser desse jeito, senão o processo não vai surtir efeito. Essa é a regra. Não existe nada engessado assim no mundo. Você tem que passar por isso e aí só assim funciona. Não, talvez a pessoa só com uma dose média, metade de uma dose de ayahuasca já vai ter uma experiência muito melhor do que quem vai tomar 4 doses e ainda vai usar o rapé e tudo mais ali envolvido. Então, saiba dizer não e escolher. Até o próprio rapé, ele pode ter substâncias dentro dele que vão te deixar dependente. Eu já tive amigos que ficaram dependentes, porque o rapé ele varia, né? Cada rapé vai ter uma composição diferente. Não vou falar que todos vão te viciar, mas você tem que saber o que tem ali dentro. E quando você menos esperar, talvez você já está ali usando rapé todo dia, do dia sim, dia não, toda semana e caiu numa dependência. Aí você foi buscar cura e saiu com mais problemas. Olha aí, faz sentido isso? Por isso que a gente tem que saber. A ayahuasca ela não vicia, igual eu falei, né? Ela não atua em áreas cerebrais que causam essa dependência. Então é muito mais fácil a pessoa desistir da ayahuasca do que querer usar ela. Você já viu alguém que quer usar a ayahuasca todo dia? É muito difícil, porque ela te rasga por dentro, te abre, né? Você deita ali na mesa de cirurgia, você é dilacerado por dentro e vai sofrendo as transformações, né? As curas. Quando eu falar assim, não assusta, né? Caso você não tenha passado pela experiência, mas é igual a gente encarar uma mesa de cirurgia mesmo, ou encarar um tratamento que é necessário, passar por um processo de cura, de transformação. Então, a gente consegue até passar de forma anestesiada, né? Ali, dependendo de como a gente age ali, como a gente lida com a consagração, pode ser bem mais tranquilo o processo. Tudo vai depender de como a gente age ali. Se você se entrega, deixa fluir, se você concentra na respiração, se você começa a desesperar, você pode focar, né, na respiração, inspirando lentamente pelo nariz, solta pela boca, devagar também. Se precisar também de mais oxigênio, você aumenta um pouco ali a frequência, mas sempre tentando manter essa calma ali para que você não se identifique com os pensamentos. Se você cair na onda de pensamentos acelerados, é como se você fosse levado embora, né? Como se a gente estivesse dentro de um barco, no meio de um mar aberto, e dentro do barco a gente está seguro. Pode ser que a onda esteja gigantesca, pode ser que o mar esteja muito turbulento, com tempestade, com raios, mas você está ali no barco. Você sabe que dali você não vai cair. Esse barco ele não cai, ele nunca vira. Então, sempre se lembre disso, né? Nesses momentos desafiadores, se enxergue ali em terceira pessoa, né? Você é aquela pessoinha ali no barco. E além do barco tem as ondas, o mar, que seriam seus pensamentos, que ficam tentando te levar. Mas você tem a escolha de não ir com eles, né? Você pode só observar e entender. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero.
isso aqui é importante para esse momento, isso não. Então, tudo isso vai contribuir para que o processo seja muito mais suave, né? Mais anestesiado, que não haja desespero ou crises ou coisas mais drásticas lá dentro. Então, acho que é isso que eu consegui lembrar aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço outro vídeo, ou se vocês também quiserem esclarecer algo específico, e a gente vai falando, né? Que o intuito do canal não é falar só de ayahuasca, né? Apesar de ser um assunto que despertou interesse, mas que a gente vai falar de tudo, né? Autoconhecimento, espiritualidade, tudo que envolve esse processo de evolução do ser, expansão de consciência, que a ayahuasca está dentro desse contexto, né? Por isso que foi importante ter falado. Mas aí, se vocês também tiverem ideias de temas, de coisas que vocês gostariam de saber, ou mais experiências que eu poderia compartilhar aqui, vocês perguntam ou peçam um vídeo também que eu posso falar de acordo com a demanda, né, do que vocês gostarem. E a gente vai conversando também nos comentários, beleza? Que no outro vídeo também a gente teve uma conversa legal, deu para ver muita gente compartilhando as experiências e vai ser muito importante para outras pessoas também se fortalecerem e fazerem esse uso consciente, né? Passar por essa experiência da melhor forma possível. Eu até fiz um post aqui no YouTube mesmo, falando dos cuidados que a gente deve ter, né, ao escolher um espaço, como a gente faz uma escolha correta, sem que a gente caia nas armadilhas de algumas casas ou de alguns líderes espirituais que estão buscando outras coisas que não sejam a evolução dos indivíduos, né? Que não seja a cura. Eles até buscam, mas por trás tem uns outros interesses, né? Interesses materiais, interesses financeiros ou interesses até sexuais, né? É uma coisa muito séria e grave de ser falada, mas realmente acontece bastante. Então eu vou deixar esse post aí, lá tem os tópicos lá falando do que a gente tem que prestar atenção. Mas basicamente eu vou fazer um resumo aqui, mas depois você confere lá, né? Fique atentos à conotação do local. Se o local ele tem alguma conotação sexual, uma coisa muito estranha, né? Você vê uma energia estranha vindo dos líderes ali. Se tem muitas cantadinhas, a pessoa fica fazendo elogios de beleza, isso aí tudo é como se a pessoa estivesse querendo conquistar as pessoas ali, como se fosse um assédio mesmo. Então some de um lugar desse. Se você vê essas coisas, sai fora. Também a questão financeira. Se o local ele depende desse dinheiro, das consagrações para a pessoa se sustentar. Então talvez a pessoa não tenha um trabalho, não tem nada, e ela tem essa casa e levanta recursos através dessa casa, né? Ela ganha o dinheiro da consagração, tira o lucro e ainda vende outros produtos. Mesmo que seja só a consagração, né? A pessoa ela consegue tirar um dinheiro ali alto, se ele estiver focado nisso. Então pode ser que a casa ali caibam 20 pessoas, na verdade, por exemplo, capacidade de 30. E naquele mês ele preencheu 20 vagas. Só que para ele fechar as contas, né, para ele pagar os aluguéis e pagar tudo, para tudo ficar bem, ele precisa dessas 30. E aí ele vai e empurra, ele arruma mais 10 pessoas ali, sem verificar se elas teriam essa capacidade, elas poderiam ter uma condição mental e médica ali para poder participar, e ele simplesmente coloca para fechar as contas. Isso é muito perigoso. Então observa como que as pessoas abordam, né? E aí que entra outro ponto, que é a anamnese. Se o local pede uma anamnese, né? Você preencheu uma ficha médica, você falando das suas condições, se você usa algum medicamento, como está o seu momento de vida atual. E aí essas pessoas vão saber se você está apto ou não, né? Também não basta só a anamnese, a pessoa ela tem que realmente analisar e levar a sério. Consultar médicos para ver se aquela medicação vai interagir com a ayahuasca ou não. Então, é um trabalho que tem que ser feito de forma muito séria para que tudo corra bem, né? Então observe essa parte da anamnese e observe também se as pessoas elas se importam com você depois da consagração, se elas te dão espaço para você buscá-las depois, conversar, dar um feedback,
se eles oferecem algum tipo de acompanhamento pós-consagração, acompanhamento terapêutico. Isso ajuda bastante também, né? Mesmo que a casa não ofereça, mas que você também busque isso de forma particular mesmo, né? Você acha um terapeuta, alguém para poder te ajudar nesse processo, ou você mesmo também entre no seu próprio processo terapêutico de autoanálise, se você tiver maturidade para isso, que é fundamental. Não adianta nada a gente passar nesse processo e não houver essa análise, né? Igual eu falei, a gente abre um baú de trauma a cada mês e a gente não elabora, né? Um monte de sombra vindo à tona e a gente deixando elas aí. Então eu tô olhando para trás, aí tem 50 sombras aqui, um monte de monstro querendo me pegar, e aí não é assim que a gente lida com as coisas, né? Tem que haver realmente essa limpeza verdadeira, e a terapia ela é muito importante para isso. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Se ficou faltando alguma coisa, vocês deixam aí nos comentários, e é isso. Deixam uma curtida aí também para o vídeo alcançar mais pessoas, e também se inscrevam aí. Eu vi que muitas pessoas estão aqui no canal, né, que descobriram agora e ainda não são inscritos. Acho que 90% são pessoas que não se inscreveram ainda, né? Se vocês quiserem mais desse tipo de assunto, só se vocês quiserem, né? Não adianta também a gente ficar se inscrevendo à toa em canal dos outros, que a gente não quer saber mais, né, dos assuntos. Mas igual eu falei, se você quiser saber desses assuntos, autoconhecimento, expansão da consciência, evolução e também da ayahuasca, né, dos enteógenos no geral, vale a pena se inscrever aí, beleza? Então, um abraço e até a próxima.